Gaúcha vive a maior enchente da história. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 55 o número de mortes causadas pelos temporais que atingem o estado desde segunda-feira. O trabalho de resgate das vítimas não para. O Lago Guaíba subiu acima da cota de inundação em Porto Alegre. Sabe o que eu tô me lembrando? Que quando eu consegui acessar a arena a primeira vez, pós essa enchente, sabe aquelas cenas de guerra que a gente vê na TV? Que só vê na TV? A gente estava vendo diante dos nossos olhos. Esse dia foi um dia emblemático para a gente, um dia de muita preocupação. O dia 4, que a gente soube a informação de que havia chegado, né, as águas da inundação tinham alcançado aqui os níveis da arena, que a gente havia já um aviso aí da Defesa Civil de que poderia ocorrer de fato inundação aqui no bairro do Maitá. E a gente sabia que a arena era um lugar que tinha a cota de implantação mais alta aqui no bairro. Então a gente sabia que se houvesse de fato uma inundação nas estruturas da arena, é porque o bairro estaria completamente inundado. E começamos a acompanhar o poder da natureza e da água pela TV. Quanto mais acompanhávamos as notícias nas redes, nos jornais, mais sabíamos que é cada vez mais difícil chegar na arena. A gente tem uma equipe de colaboradores aqui muito enxuta. E essa equipe, nesse momento, não podia ser diferente, mas ela abraçou e se uniu para conseguir fazer o mínimo diante dessa catástrofe toda. Sabíamos que o local da arena era um dos mais altos do bairro. Portanto, seria o lugar mais procurado pela comunidade para se refugiar. Passamos a missão de que se a comunidade viesse até o local da arena, onde tem a esplanada, que é um ponto um pouco mais alto, que era para eles liberarem. Porque nesse momento o que importavam eram as vidas das pessoas, né, sobretudo. Quando eu tomei ciência daquilo que ia ficar uma proporção muito grande foi quando a água começou a invadir o bar onde eu moro e as geladeiras já começaram a cair da altura que a gente tinha colocado. Daí eu pensei, meu Deus, né, pra onde a gente vai ir? Pensei em ficar na ponte onde estavam os carros que meus vizinhos e eu e a minha família tinham colocado, mas também pensei como que eu ia deixar meus filhos ali, né, no relento do sol. Só que alguns vizinhos meus já estavam na arena desde de manhã. Então, pós-almoço, eu resolvi, 2 horas da tarde, resolvi sair com eles, através dos vizinhos meus, que retiraram meus filhos dentro de uma geladeira, e eu fui na água. Por mais que as notícias falavam, avisavam de certa forma a gravidade que poderia chegar, a gente não acreditou muito nisso, né? Ia embora na sexta-feira às 7 horas e não consegui devido à enchente, porque para mim acessar a minha cidade, né, Guaíba, a BR estava trancada, então eu acabei ficando para ajudar no que fosse preciso, até mesmo porque eu não ia conseguir ir embora, né? A gente passou a acreditar mesmo no sábado, quando a gente viu a água na rua ao redor da arena, que a gente já se notou ilhado, né? A gente começou a entender o que realmente poderia acontecer, né? A gente se deparou com uma cena horrível de guerra, onde muitas crianças estavam sem comer, os pais também, porque tava todo mundo saber sem para onde ir, então foi muito forte as cenas que a gente viu. Então eles não tinham como elaborar comidas aqui, nem nada, como a gente teve que comprar as coisas e trazer para cá. Então, juntamente com esse helicóptero que trazia e fazia a substituição da patrulha que estava aqui, a gente conseguia que trouxesse os alimentos aqui também para poder alimentar toda essa equipe que ficou. Eu acho que o maior desafio mesmo assim foi nas primeiras 48, 72 horas, foi conseguir auxiliar no que a gente conseguia, né? Os moradores que estavam abrigados ali, porque a nossa preocupação era conseguir dar um suporte para eles, né?
no que era possível, né? Então a gente se sentiu seguro na arena do Grêmio. Para nós foi muito importante esse espaço, mas eu tenho certeza que teve muita gente de dentro da arena que nos ajudou também, trazendo água, trazendo o que tinha, pão, alguma coisa. Quando eu voltei, eu me senti pior que eu fui, porque ver aonde a gente nasceu e cresceu, mas chegar aqui e ver tudo devastado, tudo cheio de lama, todas as conquistas que a gente teve em todo o nosso trabalho, para nós foi muito ruim. Nos primeiros dias, a imprensa nos demandava muito e querendo saber, não só a imprensa, mas os torcedores, né? As pessoas queriam saber como estava o estádio. E também tivemos novamente uma sensação de impotência, porque nós não conseguíamos ver com os nossos próprios olhos como estava a arena. Então, foi um período bem difícil de as pessoas, a comunidade querendo saber como estava a arena, até onde a água tinha atingido, o que tinha acontecido, mas nós não conseguíamos entrar aqui. Então, nesse período, nós precisamos, acompanhávamos junto com seguranças e através da imprensa que conseguia fazer algumas imagens sobrevoando o estádio, que realmente a água tinha atingido quase 2 metros de altura. Teve um dia que a gente tentou vir para a arena. A gente estava muito preocupado em tentar chegar aqui na arena, né? A gente tinha essa vontade de entender os danos e tudo que a gente só estava vendo aí através de fotografias e filmagens, né? Porque aquela equipe que ficou aqui em tempo integral dos seguranças, eles que estavam dando informações para a gente. Então eles filmavam todos os dias os setores da arena que a gente pedia para que eles pudessem filmar, para a gente poder entender qual era os danos que iriam causar. Foi uma aventura, porque nós viemos em 2 caminhonetes, né? Só assim a gente conseguia chegar aqui. A água do nível da rua estava passando o capô do carro, então foi tenso demais, porque a gente ficou com medo de ter uma paralisação nos carros ali, e a gente está numa condição extremamente ruim. A gente conseguiu chegar aqui na arena. O acesso na arena ele era muito insalubre, né? Nós não tínhamos energia elétrica em nenhum ponto. O chão tinha uma cobertura de uma lama fina que dificultava muito o caminhar, né? A gente também comprou vários EPIs, ficaram na casa de alguns colaboradores. Então, quando a gente chegou, a gente já estava paramentado com os EPIs também. E dá para dizer que a gente não perdeu nem um segundo assim que houve possibilidade de acesso. A gente também vinha com frequência com as caminhonetes, a gente passava na casa dos colaboradores, pegava os colaboradores e tentava acessar. 23 dias após o gramado estar submerso, quando a água começou a baixar e o entorno também, nós conseguimos vir até a arena. Foi a partir daí que nós chegamos aqui e a primeira coisa que a gente pensou nós precisamos informar a comunidade, a nossa torcida, o clube, a imprensa e ser transparentes na parte da comunicação. O torcedor precisa saber o quão complexo é reconstruir essa arena. Não sabíamos exatamente como iríamos encontrar a arena quando as águas baixassem, mas sabíamos que uma das áreas mais afetadas seriam as instalações elétricas. Que não contaria com energia no retorno da arena, que a gente não contaria com água no retorno da arena, encontraria a arena completamente suja, né? Porque a gente estava esperando aí uma camada de resíduo da inundação muito grande, uma camada de lodo muito grande. Tu vê tanto gramado, quanto os móveis, quanto a altura que a água chegou, quanto o entulho, tudo aqui dentro da arena que foi perdido e foi levado por conta da água. Tinha em nossas mãos um grande problema. De um lado, a gente precisava recuperar a arena da melhor forma possível, atendendo, né, todos os preceitos do contrato de seguro. Então ele tem um protocolo, ele tem um procedimento que tem que ser respeitado. E de outro lado nós tínhamos o Grêmio, que vinha numa situação complicada no campeonato, querendo o retorno mais rápido possível do estádio para conseguir mandar os seus jogos aqui. Lugar que tinha alguns riscos ainda, né? A gente não tinha energia, não tinha água, essa retomada, né? A gente teve que fazer todo um processo aí com gerador, abastecimento com caminhão-pipa, com bomba de recalque. Então é uma estrutura que realmente estava muito precária, né? Muito
crua, né? E a gente teve que primeiro, tu tinha me perguntado antes, montar como se fosse um canteiro de obra, né? Ter condições das pessoas retomarem a arena para aí sim começar a fazer suas atividades, né? Nós chegamos aqui na segunda quinzena de junho e o primeiro desafio era entender, junto com o nosso cliente, qual era o tamanho do sinistro. Até porque esse era a grande dificuldade, era entender, primeiro, se reestabelecer e, segundo, entender o que de fato estava danificado, porque você estava com a área toda inundada, de repente ela baixou esse nível e aí agora precisaria contabilizar esses danos, né, para poder fazer um trabalho de planejamento, você organizar o que precisaria ser feito e em que sequência que precisaria ser feito, né? Identificamos os danos, mapeamos os serviços mais urgentes que deveriam ser executados e assim começamos a nossa reconstrução. Então, foi uma sessão bem delicada quando nós recebemos o contato da Arena do Grêmio para a gente estar visualizando o estrago que aconteceu nos geradores. Nós chegamos aqui primeiramente com a parte dos diretores da Arena e se deparamos com uma cena lamentável, né? Os geradores da Arena do Grêmio estavam bem debilitados. Uma reforma que é algo bem devastador assim que aconteceu nessa parte da arena. A complexidade ela foi gigantesca. Nós ficamos um bom tempo aguardando a água baixar. À medida que a água baixasse, nós conseguíssemos aguardar ainda a secagem dos equipamentos para que conseguíssemos acessar e fazer um diagnóstico do que foi afetado de componentes. A gente certamente foi um dos primeiros fornecedores a vir para a arena. Eu lembro que a gente veio ainda com a água pelo joelho, assim, tinha a subestação com água pelo joelho. Então assim, foi bem impactante, né? Então, foi bem triste. E a gente conseguiu fazer um levantamento assim, de todas as avarias e fazer um relatório detalhado do que precisava ser feito, assim, e a gente sabia que era uma jornada bastante longa, assim, né? E era um trabalho que precisava mobilizar a empresa como um todo, no âmbito nacional e até internacional, para conseguir os materiais necessários no tempo que foi solicitado e que precisava a arena para retomar. Né? Depois de providenciar os materiais e equipe, a gente teve uma dificuldade também de identificação, algumas coisas se perderam, né, de tubulações também que levaram as etiquetas. Então, mapear tudo, recuar cabos, melhorar a infraestrutura e reconectorizar tudo de novo, certificar, identificar. Essa foram as principais tarefas que a gente teve aí, né? Nós precisávamos tirar aqueles equipamentos, tudo aquilo que tinha acontecido, que nos lembrava dessa inundação daqui de dentro. Nós tínhamos um inventário de aproximadamente 1.800 itens perdidos. Muitos itens vieram fora do Brasil. E não era tão simples assim a gente startar um processo novo de compra. Não, a gente não gostaria, obviamente, ninguém gostaria que aquilo tivesse acontecido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu me desesperei pelas pessoas que estavam lá, eu me desesperei pelo patrimônio da arena, que é um patrimônio que eu visitei desde a época da construção e tenho um carinho especial pelo patrimônio da arena. A coisa que deu mais dor para mim foi o gramado. O gramado, a gente tem aqui uma condição muito desfavorável. Nós tínhamos duas abordagens possíveis para a recuperação do gramado. A primeira seria a manutenção do gramado de verão existente, que estava bastante debilitado pelo período submerso, e a semeadura da grama de inverno, que aguentaria aí por todo o período do inverno. E a outra opção, mais trabalhosa, seria a remoção de todo o gramado, o plantio de um novo gramado de verão, mesmo no período de inverno e todas as dificuldades inerentes a esse fato, e depois sim a semeadura da grama de inverno para aguentar o período de inverno. E optamos pela segunda opção. Um gramado esportivo que fica submerso em uma água contaminada era algo que os especialistas não sabiam como tratar. A gente não sabia como isso reagiria e a gente ainda está aprendendo sobre isso. Também, com relação ao gramado, por exemplo, a gente teve que lançar a mão de um tipo de grama que não é o que a gente costumava utilizar. Embora ela seja uma grama semelhante, era o que tinha disponível no mercado e não foi testado. Então a gente está hoje com essa grama, né, que é vazio, e é uma grama que a gente pode dizer que está sendo pioneiro nisso, mas por força da necessidade, não tem sido mais. Outra questão, subestações submersas, né? Não é uma coisa muito comum de encontrar, então tem pouca referência bibliográfica, os técnicos não sabem muito bem como trabalhar. A gente trouxe o especialista da Schneider, que é a empresa que montou as subestações. Ele era chefe da planta que produzia os painéis. Ele estava aqui com a gente desde o início, vendo o que dava para aproveitar, o que não dava, né?
Nós temos uma preocupação muito grande com o destino dos resíduos, né? Então, além da gente ter visto tudo aquilo, o impacto de como a arena ficou, todos aqueles objetos perdidos, não é simplesmente botar no lado de fora do estádio. Nós temos um compromisso, uma responsabilidade social com a comunidade. Então, nós tivemos que fazer contato com a empresa de resíduos e descartar esses entulhos em containers destinados aos resíduos, né? Então, teve essa preocupação também de toda a equipe que estava trabalhando ter os EPIs adequados. A fatídica data do retorno. Todos nos pressionavam dia após dia para saber: eu quero uma data. Quando que a Arena volta a sediar jogos? A gente estava correndo contra o tempo. A questão da ação que o clube demandou, né, bloqueando os valores que seriam reembolsados pela Arena, pela seguradora, isso foi um dos pontos que mais nos preocuparam nesse processo todo. Só para vocês terem uma ideia, a gente perdeu lugar na fila de equipamentos que eram essenciais para a gente, por conta do atraso que se deu nesse processo de contratação. Aquilo ali atrapalhou a nossa vida, porque toda a nossa energia transferiu da recuperação para tentar solucionar o processo do destravamento de um seguro que a gente deveria ter só mérito em ter sido contratado. O principal fator de desenrolar esse que era das subestações, que era um fornecedor, que era o que mais impactaria, e nós conseguimos fazer a compra, colocar o pedido, conseguimos que eles embarcassem, nós se sentimos seguros de dar uma data. E daí foi que divulgamos. Um dos pontos mais importantes nesse processo de reconstrução foi a nossa equipe, que apesar de pequena, demonstrou uma capacidade muito grande de enfrentar esse grande desafio e demonstrou que tem capacidade de, inclusive, atuar em situações bem diferentes do que elas atuam no dia a dia. Todos têm uma ligação, todos da equipe têm uma ligação muito forte com a Arena, e eu acho que daí é que a gente teve toda essa disposição para arregaçar as mangas e começar esse processo de reconstrução. E todos se dedicaram ao máximo nesse processo de recuperação, porque assim como o torcedor, o que eles mais queriam era ver a Arena novamente em operação. Acho que o principal foi a resiliência, né? De todo dia ter um desafio e tu conseguir pequenas vitórias, né? Tipo, desde ter energia, ter internet, ter água aqui no escritório, começar a ligar alguns equipamentos para o gramado que eram essenciais, tanto a parte de irrigação quanto a iluminação suplementar. E daí foi gradativamente, né? Então, por exemplo, conseguir fazer um teste de iluminação do campo, identificar, por exemplo, que não só as áreas atingidas diretamente, né, acabaram tendo problema, mas outras áreas que daí também iluminação do gramado, né, iluminação do campo, acabavam sofrendo, né, com danos, a gente teve que substituir. E por mais que a gente tente explicar, é só vivendo, é só estando aqui dentro. Foi como eu comentei a questão de tu ver cenas de guerra na TV e quando tu está chegando aqui perto, tu te enxerga dentro dessa guerra. Tu te enxerga dentro desse cenário que até então era muito distante. Nós fomos para as redes sociais, para a imprensa, para a torcida, alinhar como eles iam encontrar a Arena. Que não seria, nesse primeiro momento, a Arena que eles estão acostumados, né? Seria com um público reduzido, com falta de conectividade, venda de produtos e alimentos e bebidas seria de forma industrializada, de uma forma mais manual, porque não teria maquininha de cartão. Então nós alinhamos bem essa expectativa e eu acredito que a operação tenha sido satisfatória, dentro das condições que a gente preparou e trabalhou para conseguir retornar. Eu estou visivelmente emocionada porque eu a vi embaixo d'água, como todo o bairro Humaitá. Naquele momento a tristeza minha se acentuou, mas hoje eu venho dar lugar a essa tristeza para uma alegria. Muitas pessoas estão aqui novamente na Casa do Tricolor Gremista. Nossa equipe incansável fez o que podia, trabalhou de domingo a domingo para que hoje fosse a retomada, não da maneira que a gente gostaria, ainda completa, ainda em condições mínimas, mas a gente está muito feliz. E vai ser difícil, mas retomando aos poucos, a gente vai conseguir
ver essa arena pulsando novamente? É uma emoção, é uma alegria de reencontrar os amigos, de estar aqui torcendo pelo tricolor de pertinho. Só nós aqui do Rio Grande do Sul sabemos o que a gente viveu, né? Então é uma alegria estar aqui, um momento que a gente está muito feliz, um momento que a gente está junto com todo mundo e junto com o nosso tricolor. Nossa, é um sentimento assim inexplicável. Nossa, tá respirando isso aqui de novo, é maravilhoso. Ver isso aqui cheio. Pena que só são 12 mil pessoas nesse primeiro momento, mas nós vamos ser compreensíveis que logo a nossa casa vai estar cheia de novo e que vai estar todo mundo aqui torcendo pro nosso tricolor. Dentro daquelas condições que a gente tinha até o momento, né, porque nós temos ainda toda uma curva de serviços que precisam ser executados até a conclusão plena desse processo de restabelecimento da arena. Tá? Então a gente está no meio do caminho aqui. Então a gente teve que fazer um esforço, estudo, muito planejamento para que a gente pudesse, dentro das condições dos sistemas que estavam ativos até esse momento, a gente conseguir operar uma partida de futebol como essa. E um dos requisitos foi um público restrito, mas o importante é que a gente possa estar seguindo adiante. Foi um gol aqui atrás, olha que coisa boa, isso é o melhor de todos, né? Foram 3 longos meses de espera. Eu acho que esse momento é um momento histórico, né, da retomada dos Jogos da Arena. E nosso maior desejo é que agora seja um após o outro, uma evolução e retornando aos padrões normais da Arena. Para mim é muito emocionante, porque eu frequento o estádio desde muito novinha. Então, o Grêmio esteve comigo nos piores momentos que eu passei, quando, enfim, eu sofri um acidente de carro, então, e o futebol foi meu refúgio nesse tempo. Então, para mim, é muito importante estar aqui de volta. Eu consegui vir aqui no primeiro jogo, porque nos outros estádios eu não consegui vir por falta de acessibilidade em outros lugares, enfim. E para mim é muito importante, porque o Grêmio é a minha vida, sabe? Então, para mim é muito importante. A gente adora estar aqui. Ela conheceu ainda o Olímpico e a gente fez a transição, associei ela. O Grêmio é tudo pra gente. Como eu comentei, que nós temos a nossa agência, ela criou para nós uma campanha de retorno onde o torcedor ia se encontrar dentro de casa. O que significa isso? Após 4 meses longe do local de alegrias, de vitórias, que eles vêm com os amigos, com as famílias, que vêm se divertir e torcer pelo nosso Grêmio, eles poderiam se enxergar em fotos colocada, espalhada por toda a arena. Olha, eu vou te falar, nós estamos no intervalo do jogo aqui, o Grêmio tá ganhando o jogo, já tô meio sem voz, né? E me falaram que tinha uma fotinho minha aqui na arena. Eu vejo que esse baita cartaz aí, cara, tá voltando pra casa, veio muito emocionante, muito lindo mesmo, né? Todo mundo sabe aí, tô direto na arena assistindo os jogos, não tem muitas palavras, né? Só admirar, espero que eu receba esse painel pra mim depois levar pra casa, né? Porque olha, é emocionante com a minha filha, tá até no jogo me acompanhando aí, sem palavras, acho que é isso, acho que o Grêmio é isso aí, cara. É muito bom ser gremista. O Grêmio é a nossa família, né? É o fim de semana de encontro, é aquela expectativa de uma alegria, que muita alegria já nos deu, mas realmente foi um movimento um pouco difícil, porque ao chegar na arena, presenciar tudo que o Grêmio passou, tudo que o contorno da arena passou, nos deixou um pouco emocionado na entrada. Mas chegando na arena, vendo já o clima estabilizado, vendo principalmente ali Força Rio Grande do Sul, eu acho que é isso que a gente pede para o Grêmio hoje, junto com a nossa família, que retome e assim que a gente consiga fazer um belo campeonato. Essa estratégia é muito satisfatória, a gente poder fazer parte dessa reconstrução, porque aqui a gente presencia famílias que trazem seus filhos, o marido que traz sua esposa para poder assistir o jogo. É uma oportunidade que a gente tem de ajudar, de participar da história de Porto Alegre e, nesse caso, mais ainda, da história de Porto Alegre e da história do nosso imortal, que é o time do coração. Né? E eu tô muito feliz de verdade de ver hoje a arena funcionando em plenitude. É bonito de ver, porque a gente sabe o trabalho, o esforço de muita gente, uma equipe imensa que trabalhou aqui, mobilizada. Teve gente que veio de São Paulo desde logo depois de maio e ficou aqui, tá aqui até hoje, assim, longe da família e tudo. Então, assim, foi um esforço imenso de ambas as partes. A gente viu a mobilização da administração da arena, também o esforço deles em retomar esse lugar que é tão lindo e tão importante para o time do Grêmio.
pessoa que também fui afetada, né? Minha casa, dos meus familiares. Eu acho que o sentimento lá atrás, quando eu me deparei com a Arena, tive um duplo impacto, né? Porque a Arena é a minha segunda casa, né? Por muitas vezes eu passo mais tempo aqui dentro do que em casa. Então foi um mix de emoções, né? No momento que eu saí da minha casa e retornei pra Arena e cheguei aqui, encontrei o mesmo cenário, né? Um cenário devastador. E de lá pra cá a gente diariamente não tem medido esforços. Eu, pelo menos, estou muito feliz, muito alegre que tudo que a gente planejou saiu melhor do que se imaginava, né? A gente sempre se prepara aqui para o pior cenário, para que a gente esteja em condições de atender a todas as situações, né, que aparecem numa operação, né, do nosso estádio. O sucesso dessa operação de hoje é nos dar confiança para aumentar a capacidade para os próximos jogos. Então eu acredito que quem não teve a oportunidade de vir no jogo de hoje, nas próximas partidas, isso vai acontecer. Queria dizer para o torcedor que nós que estamos aqui da Arena, que é a sua casa, torcedor, né? A gente está aqui por ti e para ti. Então, todo esforço que a gente faz é para que você se sinta cada vez mais em casa, se sinta à vontade, venha aqui poder compartilhar e comemorar a vitória do seu clube e que tu se sinta feliz aqui, porque esse é a nossa missão, é fazer com que o torcedor venha para cá e tenha uma experiência e que seja feliz. É o Grêmio e a sua imortalidade. Estamos de volta. É a sua gente. E agora a gente gradativamente vamos cada vez mais conseguir ampliando e ter a nossa casa novamente de volta com o torcedor. E agora é importante também a gente poder agradecer a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para que a gente pudesse se restabelecer na plenitude aqui na Arena. Primeiro eu quero agradecer a todos os funcionários da Arena que deram uma dedicação enorme para toda essa reconstrução. Eles também foram afetados ao longo desse processo todo, mas estavam todos muito unidos e disponíveis para que a gente pudesse superar todos esses desafios que nós tivemos aqui. Também não posso deixar de agradecer a todos os fornecedores que também se envolveram de forma muito ativa em todo esse processo nosso. A gente precisou de vários fornecedores e todos eles estiveram assim com muita dedicação e isso também contribuiu muito para que a gente pudesse ter tido sucesso nessa empreitada. Também gostaria de agradecer também todo o corporativo nosso, né? As outras arenas também tiveram uma participação muito importante nesse processo, dando apoio tanto com profissionais que disponibilizaram para nos auxiliar nesse processo e também com equipamentos que foram necessários trazer deles lá das outras arenas para cá. Isso também fez uma grande diferença em todo o nosso processo de recuperação. Importante também a gente agradecer a todas as instituições, né? Tanto as instituições do futebol, aí eu faço uma referência específica aí para a Federação Gaúcha, com o próprio Luciano Oxman, presidente também, que foi muito parceiro no sentido de buscar alternativas para que a gente pudesse começar a sediar os jogos numa condição ainda não na sua plenitude de operação aqui da Arena, a própria CBF. Então isso foi muito importante também para que a gente pudesse ter esse desfecho total, né? Todos os órgãos que nos ajudaram, os órgãos governamentais que tiveram aqui, em todo o apoio que deram ao longo de todo esse processo aí da enchente e da nossa recuperação. E por fim, quero agradecer também ao clube por todo o apoio que foi dado para a gente, para que a gente pudesse formatar juntos todo esse retorno dos jogos aqui na Arena, e foi de fundamental importância esse trabalho conjunto. Então, eu quero agradecer a todos por ter nos auxiliado a chegar onde a gente chegou. E agora, para finalizar, de fato, vamos olhar para frente, vamos voltar a ser o grande palco das grandes conquistas, trazer de volta todo o torcedor para cá, para viver essas experiências maravilhosas que a gente viveu todo esse tempo aqui. Então, vamos para frente, estamos preparados e vamos todos juntos para uma nova jornada.